Olá você, telespectador da Band, bem-vindo ao programa DNA. Gente que faz e acontece passa por aqui. A nossa convidada de hoje tem apenas 33 anos. É jornalista formada pela Universidade Católica de Brasília e graduou-se ainda em Arquivologia pela Universidade de Brasília. Além disso, também tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sua atuação como jornalista inclui passagem por veículos de mídia, agências de comunicação corporativa e assessorias de imprensa do setor público. É mãe da Maria Fernanda, de 2 anos. Uma marca forte em seu DNA é o amor pela filantropia e tem feito disso a sua missão de vida desde 2015, quando assumiu a presidência do Servas, o Serviço Voluntário de Assistência Social, instituição criada desde 1952 em Minas Gerais para integrar os setores público e privado em iniciativas de desenvolvimento social. Vamos conhecer agora a essência de Carolina Pimentel, presidente do Servas e primeira-dama do estado de Minas Gerais. Bem-vinda, obrigado pela presença e a expectativa, né? Quem é a Carolina aí, né? Vamos falar um pouquinho do seu DNA, né? Vamos lá. DNA trouxe o que de bom aí, de valor, exatamente aí dentro da sua essência. Boa noite, Boa Paulo. noite. Muito né? obrigada Obrigado pela a você. oportunidade de estar aqui. Eu estava devendo essa visita. Eu estou muito alegre, muito contente de estar aqui com você hoje, viu? Obrigadão. Vai ser ótimo. E os valores que você trouxe aí a reboque aí do DNA aí da família e desse universo aí, isso tudo conspira para quê? Para a Carolina, que Carolina? Olha, a Carolina de hoje tem uma função institucional que eu jamais imaginei que eu fosse ter, né? Eu estou hoje como primeira-dama do Estado, mas a verdade é que eu nasci numa família de classe média baixa, em Brasília, né? Eu não sou mineira, mas minha família é mineira, minha mãe é de Patos de Minas. E meu pai é de São Paulo, nasceu no interior de São Paulo, mas eles se conheceram em Brasília, né? E lá se casaram ainda na década de 70. Né? Então, a Carolina de hoje é uma Carolina um pouco diferente do que 30 anos, né? Mas eu estou muito feliz nessa caminhada. De fato, a filantropia e os Servas transformaram a minha vida. E eu acho que eu vou ter isso agora pelo resto dela. Quando eu sair dessa posição, certamente a assistência social vai continuar comigo. Tá. Tem um norte, esse seu DNA, esses seus valores, você tem um norte dele? O que você valoriza hoje na sua vida, dentro de todo o seu diário de bordo, dentro de toda a sua viagem? Olha, eu acho que eu trouxe uma simplicidade, que é uma característica da minha família. Assim, a minha família em Patos de Minas, uma família de produtores rurais, de pequenos produtores rurais, então uma família que batalhou muito, né? Quando foram para Brasília, uma parte dela estavam procurando uma vida melhor, né? Mas ficaram muitos parentes lá ainda, então eu vou muito para lá e eu tenho muito orgulho desse DNA, porque ele traz uma simplicidade, mas traz também um valor que eu acho que para a política e para o momento tem muito a ver, que é a lealdade, assim. Acho que se eu pudesse... Transparência e tudo. Transparência. Eu sou uma pessoa muito transparente. Tá. Acho que isso E dessas cidades aí, que você disse, nasceu em Brasília, mas que você teve exatamente Patos de Minas, São Paulo, você deixou ali alguns rastros e algumas lembranças também que somaram para a sua formação? Tenho muitas lembranças, principalmente de Patos de Minas, porque meu pai... Inclusive valores também, né? Valores, sim. Mas meu pai só nasceu em São Paulo e depois a família dele foi para o Paraná e depois para Minas também, para outros lugares. Filha única, né? Não. Minha mãe, filha de... enfim, tem 5 irmãos. Meu pai tem outros 7 irmãos. E eu tenho uma irmã. Uma irmã, Eu tenho uma irmã, a Letícia. 10 anos mais nova que eu, faz engenharia na UNB e está aí procurando o caminho dela também. Está lá, mora em Brasília. Boa relação? Excelente relação. Troca-troca. Minha mãe fala que deixou a babá crescer. Porque eu tenho um sentimento de mãe com ela, sabe? Pois Estou sempre exatamente cuidando. Isso, é bacana. Exatamente. Mantém isso? Mantenho. Tá. Mas estava falando de Patos de Minas e eu passei minha adolescência muito em Patos, né? Festa do Milho, fui muitas vezes, então tenho excelentes lembranças. O fato, né? Essas coisas assim te remete
essa viagem assim, no túnel do tempo, por aí? Remete, sim. Audição, alguma coisa? Tem, eu acho que muito da cozinha mineira. A cozinha? Né? E não é à toa que você é sabe o cheiro que eu sou... do milho também. O milho também. Também. Tudo que tem milho é bom, né? Uhum. Tudo que é feito com milho é bom. Mas com certeza, essa coisa do tempero de família e da cozinha, e de como o mineiro recebe. Então, eu me lembro muito da gente numa mesa, conversando ou ajudando as tias e a avó a produzir algum alimento, ali, um biscoito de queijo, um bolo, enfim, né? Foi uma criação rígida aí ou não? Foi. Meu pai muito rígido, bravo. Pai bravo. Ele. É. A mãe tentava acobertar um pouquinho e ponderar, mais equilibrada, mas meu pai muito severo. A escola passou por onde? Repetindo, então, foi em Patos de Minas, depois? A minha escola? É. Não, eu estudei em Brasília. Né? Eu nasci lá, estudei lá, fiz faculdade lá, né? Tá. Então, toda a minha formação... Só um breakzinho aí. Boa aluna ou não? Boa aluna. Fundo de sala? Não, boa aluna. Fundo de sala porque eu gostava bem de conversar, de um pequeno... cabeça e tal. Mas eu estudava, sempre estudei. Uhum. E você formou em comunicação na Católica de Brasília, isso, né? Foi uma escolha sua? Como é que foi? O que te levou exatamente para essa área de comunicação? É engraçado porque eu, quando era pequena, já brincava de que eu tinha uma revista, sabe? Que eu viajava e que eu tinha essa revista, que eu escrevia para essa revista. Ali com uns 10 anos, 11 anos, gostava muito de ler. Então, naturalmente, eu escolhi o jornalismo e sou feliz com a minha escolha. Não, né? Não. Questão salarial. Né? Mas e o primeiro emprego veio aonde? O primeiro emprego foi no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Nós estamos falando de que ano aí, mais ou menos? Meu primeiro estágio em 2002. É tudo novo, né? Nossa, tu foi ontem. Foi ali, logo aqui. E aí, o que você Mas desenvolveu? não era no jornalismo. Eu comecei, meu primeiro estágio foi na arquivologia. Traduz para mim. Eu ia pegar o Google ali, mas não deu tempo ali. Tem a ver com arquivo, né? Tem a ver com arquivo, mas tem a ver com a ciência da informação. Tá. Né? Então, como que você dá acesso à informação, né? E sabe que a arquivologia me ensinou muito, assim, porque você passa pelos temas como história, pela comunicação, pelo direito, né? E te dá uma base muito boa, assim, uma formação muito interessante. E hoje eu tenho uma preocupação muito maior de recuperar uma história, por exemplo, eu tenho agora um projeto com os servos, de tentar recuperar a história dos servos, porque por ali passaram mulheres importantes, mulheres que estão na nossa história, na história de Minas Gerais. E eu tenho pouquíssima informação sobre isso. Então, isso aí é um instrumento. Sem dúvida, a arquivologia é um instrumento, me dá uma base, eu consigo montar hoje um projeto muito bacana com isso. E depois veio o MBA em gestão empresarial. Então, e aí? E aí o que agregou aí? Quando eu passei por algumas assessorias de imprensa, e todas essas assessorias são empresas de comunicação, né? E eu, quando saí, fiz campanha política também, né? Tive algumas outras experiências, mas sempre quis ter uma empresa de comunicação, fazer consultoria de comunicação. Então, acho que isso me ajudou. Eu tive uma experiência de pouco tempo, de uns 3 anos, como proprietária de uma empresa de comunicação. E isso, com certeza, agregou para esse meu Aí que você conheceu o nosso Pimentel? Não, eu conheci... Depois? Ele ainda era prefeito quando eu conheci. Aqui em Belo Horizonte? Aqui, ele era prefeito de Belo Horizonte. Eu trabalhava numa agência de comunicação, ele era prefeito, ele ia muito a Brasília. Né? Então, eu trabalhei para ele. Né? Mas foi amor à primeira vista? Como é que foi? Não foi não. Foi não? Deu uns flertezinhos. Não, na verdade, a gente ficou amigo, assim. A gente começou a passar mais tempo juntos e tal, dividir muita coisa, tinha muitos interesses em comum, essa coisa da imprensa, da mídia. Eu acho que ajudei muito num contato com a imprensa nacional, a imprensa de Brasília, que eu conhecia melhor. Enfim, aí quando eu vi que, olha, tem alguma coisa diferente, aí a gente se afastou profissionalmente para... Mudou o filme. Claro. Mudou. Precisava. Aí veio exatamente a Maria Fernanda. Veio a Maria hoje Fernanda. Com 2 anos, né? 2 anos. Quando vem um filho, eu também tenho essa experiência, apesar da idade, né? Aí você tem você aqui grávida, aqui a Fantinha, tá aqui, bacana aqui, ó, né? Linda, toda num ensaio. Bordada ali, ó. Olha o paizão ali, ó. Olha aí. Aí é no batizado dela, no dia do batizado. Com 4 meses. 4 meses. Tem mais aí, Fantinha? Olha ali a cruzeira. Olha só, 9 meses. Isso aí foi em posição de quem? O time, porque ela não escolheu. Do pai, do enteado, lá não tinha jeito não. Tem e sabe o que é hoje? Com 2 anos sabe, né? Já sabe, já Bela fala foto zero, aí, já. Né? Lá, Parece aí com já quem? é com 2 anos.
Parece Olha, você. ela é bem misturadinha. Ela era mais parecida com o Fernando, agora ela tá... Já tem gente falando que tá parecendo comigo. É. Tá bom. Aí, o que muda, assim, a ser mãe, né? Isso tem um contexto todo de mudar seus valores e de sua atenção, seu foco. Muda tudo. Tudo, né? Muda tudo. O que você diria, sintetizaria você como comunicóloga, assim, do que você viveu por dentro, assim? Olha, é uma transformação, você está muito mais atenta ao mundo, eu acho, as suas percepções ficam muito mais sensíveis e eu acho que a gente fica mais generosa também. Bacana. Você consegue entender melhor as pessoas, assim, as dificuldades, você pensa mais no futuro, você quer melhor. Talvez porque você se põe no lugar sempre de uma mãe, exatamente. E acompanhar o desenvolvimento de um filho é maravilhoso, né? De uma criança. Então, ela está numa fase, 2 anos, que todo dia uma surpresa, né? Porque fala uma coisa nova, porque absorve uma coisa que a gente falou e de repente solta. Então, é muito especial, realmente. Representou uma mudança muito radical. Grande. Não é só para mim, eu acho que é toda mãe. Nós temos um curso, só para falar um pouco do Servas, puxar um pouco. Nós temos um projeto que chama Carinho de Mãe, lá no Servas. E quando eu ainda estava grávida, a gente começou a pensar esse curso junto com a Polícia Militar, o Hospital Militar da Polícia Militar de Minas Gerais. Todos os profissionais da área médica nos ajudam a dar um curso preparatório para essas mães, né, para esses filhos que vão nascer. E eu sempre falo para elas, olha, mães, nós somos todas iguais. Temos as mesmas ansiedades, as mesmas dúvidas, né? A gente quer o melhor para o nosso filho, mas a gente também passa por problemas, assim, por ansiedades emocionais. São muitas mudanças para a mulher, né? Com certeza. Então, vamos dividir isso. E o curso é muito bacana. Nós já atendemos mais de 1000 mulheres com esse curso, o estado inteiro. Eu vou falar dos Servas um pouquinho mais para frente aqui, mas eu queria saber, pretende ter mais filhos aí ou não? Olha... Fechou ou não? Eu digo assim, se não, assim, seja o que Deus quiser. Mas eu acho que o momento agora de aproveitar a Maria Fernanda, o crescimento dela, vamos esperar um pouquinho. E o Pimentel pai aí, como é que é? Paizão mesmo? Lambe a cria e tal? Super paizão. Ele tem outros 2 filhos, né, do primeiro casamento, são gêmeos, já com 21 anos. Diferença. E a menina, por exemplo, é madrinha da Maria Fernanda. Mas até hoje, mesmo com os meninos de 21, é paizão, tá sempre preocupado com eles. Tinha uma foto dele ali, no César Fantini, tá no ponto ali, mas ele no chão ali, né? Brincando ali, depois se não achar, agora daqui a pouco... Olha lá. Olha aí. Né? Isso a nossa alegria, né? Ali de terno ainda, tinha acabado de chegar do trabalho. Não puxou a gravata dele, não, para tirar da forca faz de ali? tudo, faz ele deitar no chão. Agora, me diga uma coisa, você está em Belo Horizonte, são quantos anos repetindo aqui? São... Em Belo Horizonte, eu estou há 4 anos. 4 anos. Isso é uma cidade fechada, né? Como é que foi? Você se sente em casa? Foi bem recebida aqui? Porque o mineiro o Belo Horizontino, quem é, de onde que vem? Um pouco desconfiado, Você passou por essa sabatina aí, social, entre aspas? Passei um pouco. Acho que eu ainda passo até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu amo Belo Horizonte. Assim, eu criei um vínculo, acho até pela essa responsabilidade da minha posição, assim, um carinho muito grande com a cidade, com o estado, né? E eu tenho muitos amigos aqui, fiz muitos amigos, fui muito bem recebida. Mas foi uma coisa meio abrupta, né? Porque você chega e de repente já reinando, né? Aí dá um impacto, assim, como é que é? Olha, chegou que já está mandando aqui no meu terreiro, aqui, como é que é? Rola isso ou não, Bobardi? Na verdade, chega já com uma responsabilidade que você nunca imaginou, né? Então, assim, todo dia eu tento aprender um pouquinho, mas desse ponto de vista, acho que está tudo muito bem, assim, eu sou bem recebida nos lugares onde eu vou, tem sido, assim, uma surpresa para mim. Para fechar o bloco aqui, já é uma mineira, gosta de culinária, já tem os costumes mineiros aí? Tenho porque está no meu DNA, né? Minha mãe é mineira, minha família convive tanto com o interior de Minas, então eu tenho paixão por esse estado mesmo. Ok. Então, vamos chamar um intervalo comercial, tomar um chazinho mineiro, voltamos já com DNA.
Bem, a gente volta com o DNA, que tem hoje como convidado Carolina Pimentel, ela que é presidente do Servos e a primeira-dama de Minas Gerais. Bem, a gente fez uma viagem aí no seu histórico e no seu DNA, e agora vamos falar daquilo que te motiva, que é aquilo que você arregaçou. Para a mulher não se fala arregaçou as mangas, mas você tirou o salto alto e se entregou, que é o Servas, né? O Servas foi criado em 1952, salvo engano, né? E de lá tem todo esse trabalho social. Como é que é o seu engajamento exatamente dentro da atuação do Servas? Olha, Paulo, o Servas, né, quando eu entrei em 2015, nós tínhamos dois objetivos. O objetivo de regionalizar as ações, ou seja, sair um pouco mais de Belo Horizonte para entender esse estado, a assistência social no estado inteiro, que é tão diverso, tão diferente, né? E também tínhamos a ideia de ir a lugares onde a gente nunca tinha ido, portanto, a regionalização, e a temas também onde a gente nunca tinha entrado, né? Então, agora, depois de 3 anos... O que seriam temas aí? Deixa eu... Vou te dar um exemplo. Eu te dei o exemplo da maternidade, tá, né? Gestantes, como a gente não tem... Pautas, então, né? Então, assim, gestantes era um assunto que não era um foco. E agora passou a ser um foco. Nós queremos cuidar das gestantes no estado inteiro. De atuação. Gestantes de baixa renda, mulheres em vulnerabilidade social, que a gente entende que precisam desse apoio para elas e para os filhos, né, para esses filhos que vão nascer. Sistema prisional, por exemplo. Esse é um tema em que eu não tenho notícia de que o Servas tenha entrado. Então, a gente criou um curso, na verdade, um projeto em parceria com o jornalista Afonso Borges, do Instituto Sempre um Papo, junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público, para ir aos presídios e incentivar a leitura dos presos. Então, nós criamos um modelo para que esses presos queiram ler. Nós já levamos escritores famosos lá, e isso a gente tem sido assim, muito demandado. Já estamos em 12 presídios no estado. Né? Então, o Água Viva que eu tenho na pauta aqui. Água Vida. O Água Vida é um projeto assim, que eu acho que entrou de fato para a nossa história, porque ele leva dignidade para famílias que não têm acesso à água. Água? Eu achei uma foto aí, não sei se ainda temos aí exatamente. Imaginar que nós temos famílias em Minas Gerais sem água. Vamos lá, parece que tem umas fotos aí. Aí, essa aí é o Água Viva? Esse é o Água Vida. Essa é uma cisterna, na verdade a gente está na frente de uma cisterna que faz... Onde é esse? Esse é Formoso. Formoso. Lá longe. Município mais distante de Belo Horizonte, 890 quilômetros, lá no extremo noroeste do estado. 890 quilômetros. Né? Nós trabalhamos em 2 municípios ali, Arinos e Formoso. E, para mim, foi uma surpresa que um projeto como esse desse certo, porque imagina, o que o Servas, sem essa experiência de ir a um lugar tão distante, captar água, e além da água, a gente fornece para eles, constrói um módulo sanitário, né? Porque essas famílias não têm banheiro. Educação, né? Educação, dignidade básica, né? Acesso... Saneamento também, aí vai de tabela. Também tem uma fossa séptica, enfim... então, é um projeto que nos dá muita alegria. Temos um cozinha inteligente. Esse aí qual que é? Não, esse é Barra Longa. Barra Longa. Esse é uma cidade muito atingida depois do desastre da barragem de Mariana. Tá. Nós entregamos uma casa do artesanato lá, fizemos um trabalho com a agricultura familiar. Roda aí, Fantini. Aí? Cerro. São mulheres, primeiras damas e lideranças femininas do Cerro, Caravana dos Servas. Nós fomos lá para levar essa regionalização dos projetos. Isso é Minas Gerais? Minas Gerais. Você me falou, não acreditei. Onde que é a cidade? São João das Missões, com os índios, o povo Chacriabá. Está no norte de Minas. Norte de Minas. E nós estivemos lá também a primeira vez que o Servas vai a uma comunidade indígena, e nós começamos um trabalho com eles lá. Para fechar esse ciclo aqui, o Cozinha Inteligente também tem a ver com tem. A Mineiraria. Mineiraria. Na verdade, o Estado tem um programa que chama Mais Gastronomia, de valorização da gastronomia mineira, né? E o Servas tem um projeto que chama Cozinha Inteligente, que faz formação de mão de obra nessa área para pessoas de renda muito baixa. Agora, o Servas aflorou ou não, assim, o seu lado mais humano? Isso te deu uma nova perspectiva, um novo horizonte? Dá. Eu acho assim, todo mundo quer fazer o bem, né? Então, isso é o básico, né? Agora, trabalhar profissionalmente com assistência social, aí é outra coisa. E o que está faltando alcançar no âmbito aí profissional, né? Falta alguma coisa aí para você se realizar, apesar da tenra idade aí, da juventude, quer dizer?
Falta tem Minas Gerais é muito grande, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Nossos projetos agora estão prontos para serem regionalizados, para ir para outros lugares. Tem muita demanda. Você sabe que outro dia eu fui a uma cidade, fui a Três Corações e fui lá naquela colônia de ex-rancenianos, né? Ex-colônia para rancenianos. Hoje é uma casa de saúde, não tem mais essa característica. Não, é Três Corações, mas temos em outros lugares, aqui em Betim nós temos. E uma pessoa vira para mim e fala assim, Carol, você sabe qual foi a última primeira-dama que esteve aqui, nessa colônia? Eu falei, não, quem? A Sara, 65 anos atrás, dona Sara Kubitschek. Então, assim, existe uma carência muito grande das pessoas de ir ao local, porque só quando você vai é que você Fora tem dos ideia do que servos, fazer. algum sonho assim, profissional que você pensa? Pensa em política também? Não. Vivo a política 24 horas por dia. Cargo político, não. Cargo político, não. E profissionalmente, fora do servo? Profissionalmente, quando eu sair do Servas, eu pretendo voltar ao jornalismo e à comunicação. Vamos fazer um ping-pong aqui que o tempo passa. Hobbies. Olha, eu adoro meus cachorros. Era a próxima pergunta que você está me olhando aqui. Você tem 2 Golden, né? Não é Tenho isso? 2 Goldens. Paixão esse negócio? É paixão. Eu adoro ficar com ele. Tem não, né, Fantine? A gente não tem. Essa diretora aqui tem. Você não trouxe o cachorro, né, Fantine? São 2 Goldens lindos e a fêmea tá para ter filhotes a qualquer momento aí. E pratica um esporte que você me deu uma aula ali mais ou menos, kickboxing. Isso. Traduz aqui para o meu telespectador. O kickboxing parece com o Muay Thai, mas eu não vou dar muitos detalhes porque é só uma pessoa expert que poderia te dizer. Mas ele é um boxe misturado com você dá chutes também, né? Então é uma luta muito bacana e eu acho que eu me encontrei no esporte porque... Porque te dá um lado oriental, de defesa, de bates na mente, psique. Ele dá muita concentração, Tá. sabe? Você tem que concentrar. A luta é muito, muito bacana mesmo, assim. Você se concentra, tem foco, sabe? Católica? Praticante ou não? Vou pouco à igreja, mas tenho muita fé. Tá. Nada de budismo, zen budismo? Zen, não, respeito muito, gosto inclusive zen de... Zen aquela? Respeito muito, acho muito interessante, mas eu tenho a minha... Que time? Cruzeiro. Mas você, a origem era Brasília, como é? Você deixou um time em cada lugar que passou? Mas Brasília a gente não tem esse hábito do futebol, né? Então eu me encontrei também em Belo Horizonte com o futebol, porque não tinha jeito. Na minha casa todo mundo é cruzeirense, meu enteado é cruzeirense doente. Já puseram a camisa da menina, né? Já tem uniforme. E o prato preferido? Você cozinha? Cozinho pouco. Pouco? Eu queria ter mais oportunidade de cozinhar, sabe? Mas eu adoro comida mineira mesmo, não é... Mas é o preferido seu? Eu gosto muito de massa, mas eu tenho que me conter um pouco. Mas comida mineira eu adoro. Tá, mas aí o que você faz? Come a massa e no outro dia o que é? Faz uma academia, independente do boxe lá? Aí compensa, né? Nos outros dias dá para compensar. Gosta de andar? Não? Gosto. Tá. Um livro preferido? Olha, um livro para sugerir, vou sugerir 2. Eu tenho um livro que eu li já há algum tempo, mas que eu sempre sugiro para as pessoas, que é o Sapiens, que fala sobre a evolução da humanidade, te dá uma noção exata de onde você veio e para onde a humanidade está indo. Eu acho que esse é um livro fantástico. E tem um outro livro infantil, que ontem eu estava sugerindo para uma amiga que tem uma filha de 8 anos e que ama ler, que é 50 mulheres incríveis que você precisa conhecer antes de crescer. Tá. E que relata de uma forma infantil mulheres da nossa história. Salve. Super bacana. Agora vamos falar de defeitos e qualidades. Primeiro os defeitos. Ansiedade. Tem ansiedade? Ansiedade. Muito? É uma ansiedade, assim, às vezes, de querer resolver um problema naquele momento. Mas aí acorda de noite, escreve lá alguma coisa? Não, até que perder o sono eu não perco, não. Mas assim... Mas aí eu tenho meu marido que me dá um exemplo de serenidade diária para resolver as coisas e isso me dá equilíbrio. Qualidade. Acho que é aquilo da lealdade que eu disse. Também. Da lealdade e da transparência. Também. Você está em casa, você faz o quê? Gosta de fazer? Quando não tem nada para fazer, o que você faz? Sabe que hoje eu moro, que eles chamam de Palácio das Mangabeiras, né? E eu, na verdade, preferiria uma vida mais simples, assim. Acho que teria mais privacidade e mais simplicidade para o dia a dia. E
Mas eu gosto de ficar ali com a minha filha, com o meu marido, na nossa vida, Decepção, a alegria que nos dá. salve ela, né? É Não o que tem salva. valor, não tem preço, quer dizer. É verdade. E assim, alguma decepção na sua trajetória ou não? Olha, Desde o início, lá? você sabe que poderia falar de decepção, é que desde o momento que o Fernando assumiu o governo do Estado, eu sofri muitas agressões, assim, né, que isso deixa uma marca, mas também transforma. Gente, é sempre um aprendizado, né? Você sabe que, eu digo até para o Fernando, todo mundo tem seus dramas, carrega uma cruz, né? Mas a diferença é que os nossos dramas são públicos, né? E isso dói, isso deixa marcas, mas também acho que deixa um aprendizado e vai nos deixar mais forte, vai me deixar mais forte, eu tenho certeza. Tá, ok. Uma saudade aí que ficou para trás? Uma saudade de trabalhar com comunicação, assim, diretamente com comunicação. É? Tenho sim. E um medo? Medo. Assombração, não? Não, de assombração não. Mas o medo da incompreensão, assim, e desses males, assim, da vida comum, assim, da deslealdade, enfim, da inimizade que possa surgir, né? Tá. A gente pode contar cada vez com pouca gente, né? Acho que era bom contar com mais Você é muito nova para pensar em morte, mas aqui é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. No jazigo, você deixaria pré-escrito o que você iria escrever lá, ou você ou alguém, né? Deixar escrito? O que eu deixaria escrito? É. Nossa, o que será que eu poderia deixar escrito? Ame mais, né? Ame mais, compreenda mais, né? Tenha paciência, Né? paciência, amor e humildade. Para fechar, quem é Carolina em poucas palavras? Olha, Carolina é uma mulher forte, determinada, que não gosta de holofote, mas que gosta de cumprir seus objetivos, assim. Eu tenho muita determinação, assim. Eu quero muito que aquilo que eu me comprometi aconteça, né? Então vai me deixar uma mágoa ou uma tristeza se eu não conseguir cumprir aquilo que eu vim cumprir. Então espero que eu possa cumprir de coração. Deus nos acompanhe. Amém. Nós dois, obrigado por ter Muito vindo. obrigada. Muito obrigado a você. Tudo de bom. Muito Foi obrigada. ótimo, viu? Obrigadão. Obrigado. Obrigada, boa noite.